Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, nesta segunda-feira, 11 de setembro. Veja os nossos destaques. DENIT e PRF realizam vistoria na Ponte de Igapó. Comissão de Transporte discute revitalização do centro por meio do transporte público. Comissão de Justiça aprova a matéria que institui o projeto Câmara Vai à Escola. Ginásio Nélio Dias cedia evento paradesportivo em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à inclusão da pessoa com deficiência. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter, segunda edição, que está no ar. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ainda deve iniciar a interdição parcial na ponte de Igapó para serviços de recuperação. Na tarde desta segunda, o local ainda era avaliado por equipes técnicas. A interdição das vias da Ponte de Igapó, sentido Zona Norte e Centro, prevista para ocorrer no final da manhã de hoje, ainda não foi iniciada. Segundo o DENIT, nos próximos 12 meses, o tráfego na ponte ocorrerá somente em um dos lados. Essa decisão deixou os motoristas que diariamente trafegam naquela área bastante preocupados. É bom, mas aí atrapalha o trabalho da gente, né? Porque a gente trabalha o dia a dia e as correrias grandes e fica difícil para a gente. Era para ter um outro meio para melhorar para a gente, né? Era o meio de transporte, de a gente poder ir trabalhar e vir sem nenhuma burocracia, né? Vai comprometer tanto o trabalho da gente, com certeza, como a vários trabalhadores que passarão da Zona Norte para Natal ou sentido contrário, né? Com certeza afetará 100% em termos disso aí, né? Se necessário o serviço, tudo bem, mas não passou já 12 meses fechada, por que não deram continuidade logo a tudo que tinha que fazer num ano? Aí vai precisar de mais um ano para a gente fazer o quê? Como é que nós vamos rodar? Prejuízo para toda a sociedade, porque gasto de combustível é um absurdo a gente gastar não sei quanto de gasolina para ter que fazer uma travessia enorme, só para ela ir no Alecrim, para ir aqui nesse outro bairro aqui, que a gente chama Bairro Nordeste, quer dizer, é só prejuízo. Durante a tarde, nossa equipe se dirigiu ao local e lá encontramos técnicos do DENIT em conjunto com a PRF, realizando uma minuciosa vistoria. De acordo com o DENIT, a vistoria realizada na tarde desta segunda-feira foi para verificar se os itens de segurança já haviam sido instalados pela empresa que vai realizar a obra. Além disso, a vistoria vai determinar a data exata em que a interdição será feita. A maior preocupação das autoridades é garantir a segurança dos cidadãos e motoristas durante esse processo. O DENIT informou também que, tão logo seja definida a data, a população será informada via nota à imprensa. E a gente vai continuar monitorando essa situação para trazer notícias atualizadas sobre a possível e prevista interdição da ponte de Igapó aqui no Câmara Repórter. O transporte público como meio de revitalizar o centro da cidade. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada na tarde desta segunda pelo vereador Milcley Leite. A Comissão de Transporte da Câmara promoveu a audiência pública para tratar da revitalização do centro da cidade a partir de questões relativas ao transporte público, um dos fatores que teriam impacto no esvaziamento da região. Segundo o presidente da Comissão de Transportes, antes da pandemia, 46 linhas transitavam pelo centro de Natal. Logo após, esse número caiu para 30 linhas e com o novo redesenho proposto pela STTU, ficarão em 11 linhas. Destas, apenas 8 são provenientes de bairros e 3 saem de bairros mais próximos do centro, como Ribeira e Rocas. O que nós temos aqui como dados do transporte é que antes e durante a pandemia eram 46 linhas passando pelo centro, Petrópolis, Ribeira, pelo centro da cidade. E pós-pandemia só tem 30 linhas passando por essas regiões. E no novo redesenho, aí uma preocupação maior da Comissão de Transporte é que só irá ficar 11 linhas. E dessas 11, só 8 vêm dos bairros e 3 vêm da Ribeira. Então, nós vamos ter uma redução drástica. Será que as pessoas que estão vindo todas são
são dos bairros. Se for só dos bairros, então o centro vai piorar ainda mais. Então precisamos encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente possa reavivar o centro. Representantes de entidades e da população estiveram presentes à audiência. A suspensão de linhas e outras questões, como segurança, falta de estacionamento e fomento de um roteiro turístico no centro, foram apontados como problemas para o fluxo de negócios e afastamento de consumidores. O que nos motivou foi uma preocupação dos nossos associados, né, os lojistas do centro, que chegaram a uma situação de fechamento, né? A gente vê hoje tanto pequeno como grandes grupos, né, de magazine fechando no centro, e aí nos motivou a trazer essa pauta aqui através da comissão. Por se tratar de um centro popular, né, e um centro que já foi construído já há um certo tempo, ele precisa muito do transporte público para levar os consumidores às lojas. Então, o transporte público, além do transporte público, como também outras medidas que deverão, né, ser tomadas para que possa ter essa manutenção do comércio no centro de Natal. Nós temos uma dificuldade muito grande de transporte público, justamente, primeiramente, na volta dos colaboradores para as suas casas, quando acabam os seus trabalhos, né? E aí a gente chega a observar que algumas linhas elas ficam até cheias para poder levar esses colaboradores às suas residências, moradores da Zona Norte, do Planalto. Então são iniciativas como essa do nobre vereador Milclay que ajuda também a estudar uma forma para a gente tentar solucionar essa questão, né? Tem também a pauta do turismo, que a gente não tem ônibus que tragam, por exemplo, as pessoas de Ponta Negra para a Cidade Alta. Como é que o turista ele vai conhecer o centro da cidade, saber das iniciativas e dos próprios gestores públicos se não tem o transporte público para vir? O diretor de mobilidade da SCTU, Tássio Cavalcante, garantiu que as mudanças promovidas foram feitas após consulta à população e lembrou a redução no número de passageiros. Após a pandemia, nós tivemos uma redução no número de passageiros, o que o centro da cidade também não ficou de fora. Antes nós tínhamos 350 passageiros e hoje a gente tem cerca de 230 mil, então há uma redução de passageiros. Por isso que a nova rede a gente está rediscutindo e também uma nova proposta para o centro da cidade, para que a gente possa atender da melhor forma quem precisa sair de casa para o centro, ou pelo menos do centro para a sua residência. O vereador Daniel Valença fez um balanço da audiência, criticou a ausência do Seturne, a saída de órgãos públicos do centro e falou sobre possíveis encaminhamentos, dentre eles a proposta de isenção fiscal para a área. Uma vez mais, o Seturne mostrando que não presta contas a ninguém na cidade, nem a prefeitura, nem a Câmara, nem a ninguém. Eles têm uma decisão judicial determinando o retorno imediato de todas as linhas. Eles até hoje não retornaram, pelo visto não vão retornar nunca. A prefeitura poderia ter políticas de tributação específica para essa região. IPTU, ISS, poderia combinar com o governo do estado e ICMS, enfim, realmente reunir os atores, tirar deliberações, encaminhamentos e assegurar que haja um conjunto de políticas para garantir que a população esteja no centro. A Comissão de Transporte da Câmara aprovou 2 matérias em reunião na tarde desta segunda. Uma delas pretende regulamentar o transporte de passageiros por moto. A Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal aprovou nesta segunda-feira 2 projetos. Um deles, de número 569, de autoria do vereador Milclay Leite, regulamenta o transporte de passageiros por moto, que, embora exista em Natal, não possui legislação que a assegure. Algumas cidades são regulamentadas, né? A lei já federal já diz isso, porém aqui existe uma vedação, né, para que não tenha moto por aplicativo. E nós estamos colocando um projeto de lei que substitua esse artigo na lei orgânica para que possam ter o momento é de geração de emprego, o momento é de que as pessoas possam exercer suas atividades, né? Todo mundo tem o direito, o lugar ao sol, e é necessário a gente poder dialogar e fazer um debate, né? Nós sabemos que tem o problema do transporte público, transporte do alternativo, transporte de aplicativo por carro e agora por moto. Hein? A outra matéria proposta pelo vereador Haroldo Alves e aprovada na Comissão de Transporte determina que reboques de veículos estacionados em local irregular devem ter uma identificação. Todos os reboques
privado, que é oficial, tem que ser identificado, tem que ser marcado, tem que se mostrar qual é a função desse reboque. Já a Comissão de Legislação e Justiça se reuniu pela manhã. Entre as matérias deliberadas estavam 2 vetos do Poder Executivo. Os parlamentares da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apreciaram 59 matérias. Durante a reunião, foram derrubados 2 vetos do Poder Executivo a projetos dos vereadores Eribaldo Medeiros e Kleber Fernandes. O primeiro dispõe sobre a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida no comércio de Natal. E o segundo cria um programa de apoio psicológico a mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje, especialmente, a gente destaca aqui matérias que nós apontamos o parecer pela derrubada de veto. Uma delas é um projeto de minha autoria, que nós queremos aqui condições para que se encontre pessoas desaparecidas aqui em Natal, dentro de uma política toda bem direcionada, toda bem estudada, mas infelizmente foi vetado, nós derrubamos. Estamos vivenciando uma era do aumento absurdo de transtornos mentais e, consequentemente, as mulheres que passam por um processo de violência doméstica naturalmente desenvolvem uma série de transtornos psíquicos, né, de fobias, depressão, dentre outras características inerentes à violência sofrida muitas vezes durante muitos anos. E é imprescindível que o poder público preste esse suporte, esse acompanhamento psicológico a essas mulheres vítimas de violência. O nosso projeto tem o condão, o objetivo de garantir essa assistência psicológica, e a derrubada do veto no âmbito da Comissão de Justiça foi exatamente baseado nos aspectos da legalidade da matéria e que será agora apreciada pelo plenário, e acreditamos também que vamos conseguir promover a derrubada desse veto, garantindo assim esse apoio e essa assistência psicológica a essas mulheres que tanto precisam. Entre as matérias aprovadas pelos parlamentares está o que institui o projeto Câmara Vai à Escola. A matéria teve a autoria do vereador Haroldo Alves e relatoria da vereadora Nina Souza. Várias políticas, elas são construídas aqui na Câmara, né? Você tem a Lei Maria da Penha, você tem políticas voltadas à saúde mental, à saúde bucal, você tem políticas voltadas, inclusive incentivo à sustentabilidade, à criação de hortas, etc. Várias políticas. E é importante que a comunidade escolar ela conheça, porque dentro do universo de escola é onde se constrói tudo, a informação ela chega. Então a Câmara Vai à Escola, que é um projeto que foi aprovado hoje da Comissão de Justiça, vai dar essa condição legal para que os parlamentares possam ir nas escolas participar desse contexto, desse complexo educacional. E é interessante que isso tenha provimento legal, porque às vezes até se quer confundir a presença do parlamentar na escola. As pessoas às vezes não entendem que o parlamentar é um agente público que está ali realizando uma atividade naquele contexto ali de aprendizagem, e é importante para a comunidade essa interlocução. Ele entra na escola trazendo informação e, além disso, também conhece a realidade daquela escola e, como um fiscal também do Executivo, contribui para que aquela escola tenha melhorias. Então, isso aqui é bem interessante e nós aprovamos hoje na comissão. No fim da reunião, foi aberto um espaço para que o presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Cristiano Manuel, falasse sobre a eleição para Conselho Tutelar em andamento na capital potiguar. Estamos chegando próximo do grande dia, né, que é o dia 1º de outubro, em que de 8 às 17 as pessoas vão se dirigir aos locais de votação para escolherem, né, os conselheiros tutelares nas suas regiões. A maior dificuldade que a gente tem realmente é o número de urnas, né? Nós temos muitos eleitores aqui em Natal, muitos eleitores, e a gente só tem 212 urnas. A gente precisa realmente superar isso, porque as pessoas vão escolher os guardiães dos direitos de crianças e adolescentes nos próximos 4 anos. Mas a gente, enquanto comissão eleitoral, a gente só tem realmente essas 212 urnas, divididas nas 4 regiões de Natal, e infelizmente a gente não consegue aumentar isso, porque é algo que não depende do CONDICA, não depende da comissão eleitoral, depende do TRE, depende do próprio do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, hoje, esse seria o maior desafio da gente, para a gente poder ofertar mais urnas e locais de votação, que a gente, infelizmente, não consegue. Então,
mesmo diante disso, a gente pede para que as pessoas participem, né, no domingo, dia 1º de outubro, que é importante demais a participação para que a gente consiga ter um processo da melhor maneira possível. O deputado estadual Hermano Moraes, do PV, continua internado em um hospital de Recife, capital pernambucana, onde deu entrada com um quadro de aneurisma cerebral. Segundo a assessoria de comunicação do parlamentar, o quadro dele é estável e o deputado está consciente. Ele passou por um procedimento endovascular, onde foi diagnosticada malformação arteriovenosa cerebral, causa dos sintomas neurológicos que ele sentiu. Ele estava em Recife com a família durante o feriado prolongado e sentiu-se mal, procurando atendimento médico. O deputado vai seguir internado e passar por um novo procedimento em breve. E aqui a gente faz votos para uma pronta recuperação. A seguir, remoção da pichação do Forte dos Reis Magos deve acontecer ainda nesta semana. E ainda a programação da campanha Setembro Verde de inclusão da pessoa com deficiência leva ao esporte adaptado ao ginásio Nélio Dias. Voltamos já. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, prometeu liberar a remoção da pichação colocada na parte externa do Forte dos Reis Magos até esta sexta-feira, dia 15. O anúncio foi feito pela Fundação José Augusto na tarde desta segunda-feira, após reunião realizada entre integrantes do governo e a Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Norte. A Fundação José Augusto foi informada pelo IPHAN que o pedido de autorização para a obra será analisado em caráter de reforma simplificada para dar agilidade ao serviço de pintura na cor branca que foi utilizada na última restauração realizada pelo governo do estado. No feriado do dia 7 de setembro, o forte amanheceu pichado, com mensagem contra o projeto de lei do marco temporal de demarcação das terras indígenas, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar e investigar a pichação na Fortaleza dos Reis Magos, que é patrimônio material, histórico e tombado de Natal. O inquérito policial está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia de Natal. O Ministério Público também investiga a ação criminosa. E o SESC está com inscrições para cursos de qualificação profissional. Edesiane Moreno traz as informações. Até o próximo dia 15 estarão abertas as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo SESC-RN nas cidades de Natal, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As vagas são preferencialmente para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e os estudantes da educação básica da rede pública, ou qualquer pessoa cuja renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos. Confira agora a lista dos cursos oferecidos. No SESC da Cidade Alta tem um curso de pintura em tecido para iniciantes, que acontece de 16 a 20 de outubro, da 1 até as 5 da tarde. Já no SESC da Zona Norte tem o curso de salgados para lanches, que acontece de 16 a 20 de outubro, da 1 até as 5 da tarde. E o curso de bolos tradicionais acontece de 23 a 27 de outubro, sempre da 1 até as 5 da tarde. Já em Nova Cruz e em São Paulo do Potengi, os cursos oferecidos são doces caseiros, que é de 2 até 6 de outubro, das 8 da manhã até o meio-dia. Salgados para lanches, do 16 a 20 de outubro, também de 8 até meio-dia. E bolos tradicionais de 23 a 27 de outubro, das 8 da manhã até o meio-dia.
Tem também o curso de bordado livre para iniciantes, que acontece de 2 a 6 de outubro, da 1 até as 5 da tarde. O confecção de embalagens decorativas acontece de 16 a 20 de outubro, da 1 até as 5 da tarde. E o lembrança de chá para bebê, de 23 a 27 de outubro, também de 1 até as 5 da tarde. As inscrições podem ser feitas no site sesc.com.br. E falando em capacitação, a Escola do Legislativo Vilma de Faria promoveu nesta segunda mais uma palestra para os servidores da Câmara Municipal de Natal. O tema desta vez foi a comunicação estratégica. Com 15 anos de experiência e atuação nos estados de Pernambuco e Paraíba, a jornalista e especialista em comunicação e inovação, Tainá Caju, ministrou a palestra Comunicação Estratégica e Posicionamento da Marca. A ideia é que cada assessor, cada pessoa que está aqui presente possa entender mais profundamente os pontos relacionados ao desenvolvimento de uma comunicação estratégica com planejamento, compreendendo o valor de cada mandato, de cada ação e assim poder transmitir, comunicar essa mensagem e prestar um serviço, que esse é o objetivo aqui da estrutura e acredito que é o objetivo de todos que trabalham para promover e elevar o nível da comunicação que é feita. Ou seja, partir do ponto que está atualmente e cada um poder aprofundar o conhecimento e assim poder elevar essa comunicação pública que é feita. O nosso entendimento em relação a essa palestra é para trazer uma comunicação estratégica para os assessores, os assessores dos vereadores. Então, para que eles, a cada dia mais, eles estejam trabalhando de acordo com o que a mídia, do que a sociedade espera. Para a servidora da Câmara, Dione Macedo, a palestra ampliou o seu conhecimento sobre comunicação. Na hora que você acredita que você domina um assunto e que você tem uma maneira, vamos dizer, até sua pessoal de se comunicar, isso faz toda a diferença, porque se comunicar significa você entender que você tem que ter uma linguagem onde haja um entendimento e uma empatia com relação àquela sua proposta, aquela identidade. Então, se você está com algum tema que não é relevante, que não vai proporcionar nenhum tipo de conhecimento, vamos dizer assim, importante, aquilo passa a não ter a devida importância que a comunicação, quer dizer, a comunicação não atinge o seu objetivo. Estamos no Setembro Verde, um mês que abraça uma causa especial, que é dedicada à conscientização e à luta pela inclusão das pessoas com deficiência. Na manhã desta segunda, no ginásio Nélio Dias, dentro da programação da campanha, foi possível conhecer um pouco mais sobre o esporte adaptado. Aos 18 anos de idade, Samuel foi atingido por uma bala perdida e ficou paraplégico. O resgate da autoestima e força de vontade para viver veio por meio do esporte, no halterofilismo. Realmente a minha vida é mais em casa, parado, não sair para fazer nada, ficar mais em casa parado e ficar sempre assistindo. Realmente eu vi uma entrevista de um rapaz, halterofilismo no tempo, fazendo movimento de levantação de peso. Eu já era um pouquinho forte, e aí eu me interessei, Eu disse, vou procurar saber sobre esse esporte. Então, achei essa DEF, Aí consegui treinar, e graças a Deus tá dando certo, Na manhã desta segunda, Samuel e outros paratletas estiveram no ginásio Nélio Dias fazendo uma demonstração dos esportes adaptados para alunos de escolas públicas da capital potiguar. Na quadra também teve uma amostra do atletismo para pessoas com má formação na coluna. O Lucas pratica a modalidade há 3 anos. A mãe, Sandra, está sempre por perto. O paradesporto, a vida dele tem sido muito importante, porque é um mundo diferente, assim que ele não conhecia, E ele está se desenvolvendo muito bem, mostrando que é capaz, de fazer tudo que qualquer pessoa pode fazer. Eu comecei em 2011, com mais ou menos 11 anos, na natação. Fui até 2020, aí vi que não estava dando muito resultado. Aí vi que ia ser melhor mudar de esporte. Aí eu optei pelo atletismo porque ia dar tinha mais chance de medalhar essas coisas. E como é que está o teu desempenho no atletismo?
Tá muito bom. Ano passado eu participei de uma competição, já peguei, na minha primeira competição, já peguei 4º lugar no ranking brasileiro, com um tempo de 26 segundos nos 100 metros. Aí, nessa competição de agora, eu pretendo fazer um tempo menor. O tênis de quadra foi representado pelo Eiraque Gonçalves. Mudou completamente meu estado de vida, porque eu era uma pessoa saudável, né? Tinha as pernas, jogava a bola, andava de bicicleta. Meu desejo era ser aqueles, andar de bicicleta, como a gente hoje nós temos John e Jacques, que são para ciclistas, né? Ele já compete no Campeonato Brasileiro. Então, quando eu entrei no tênis de quadra, eu vi que é um esporte que mudou muito a minha atitude de vida e hoje eu sou muito feliz e meu objetivo é ir mais à frente. O amistoso de goalball, esporte voltado para os deficientes visuais, fez o maior sucesso com a meninada. Eu nunca vi essa prática de esporte com deficiência, está sendo muito legal para mim. Importante para a saúde e eu acho muito legal ver ele jogando. Porque eu sou o time verde, aí tá muito legal ver ele jogando essas coisas. O que é que tá mais te impressionando aqui? O vôlei ali. Eu tô gostando do esporte deles, eu gosto mais disso daqui, assim, jogando. Aí eu gosto muito porque eles ficam com os olhos fechados, com um negócio na cara, e eles escutam e é muito bom jogar. Eu tô achando que os cadeirantes estão se saindo muito bem. Por quê? Porque eles, não ficando em pé, eles conseguem jogar. Eita, rapaz, é difícil demais, viu? É complicado. Eu tô aqui com o Arthur, professor da Advirne. Arthur, e aí? Eu não desenvolvi muito bem a audição, né? Deve ser isso. Isso é normal para as pessoas que estão tentando fazer essa experiência. As pessoas que têm a visão não têm audição aguçada. Aí quando a gente tira uma que tem que provar que existe a outra, aí fica complicado. Mas é questão de treino, de adaptação, né? Para que a pessoa praticante chegue na performance, né? Só questão de prática. Mas você tentou e foi bom. Defendi uma ainda. Defendeu uma, com certeza. O dedo tá doendo, porque é pesada essa bola. Essa bola, os meus atletas, eles chegam a uma velocidade de 70 a 80 km por hora de uma defesa a outra. Quando ela tem 1,250 kg, ela chega na defesa aproximadamente com 50 quilos. Então é uma pancada. Com exceção dos paratletas de goalball da Associação de Deficientes Visuais do Estado, todos os competidores foram descobertos pela SADEF, Sociedade Amigos dos Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte. Hoje é uma associação que trabalha com paradesporto, né? Uma das maior do Norte-Nordeste. A gente trabalha com 12 modalidades esportivas hoje. A gente recebe atletas com deficiência, né? E aí a gente pede para que eles visitem 3 modalidades, né? A modalidade que mais se encaixar, ele passa a ser atleta do paradesporto naquela modalidade. E às vezes tem atleta que passa um ano na modalidade, não tem um bom resultado, ele procura migrar para outra e assim consegue um resultado melhor em outra modalidade e vai fluindo. A exibição do tênis de mesa teve a participação do vereador Técio Tinoco. O evento alusivo ao Setembro Verde, mês dedicado à inclusão da pessoa com deficiência, é uma iniciativa do parlamentar. Que é vivenciando o mundo do Paralímpico, mostrar às crianças, aqui temos várias crianças que não têm nenhum tipo de deficiência, são das escolas públicas, trazendo para conhecer o esporte paralímpico, para essas crianças crescerem já na convivência de pessoas com deficiência. Então estamos aí no mês em alusão ao Setembro Verde, que é em alusão às pessoas com deficiência. E nada que é mais justo mostrar o esporte paralímpico. É um meio de inclusão social muito forte. Tira muitas vezes a pessoa que acabou de sofrer um acidente e fica com depressão e vem para o esporte, vem conhecer o mundo do esporte e começa a fazer esporte e começa a viajar tanto o Brasil e viajar também o mundo para conhecer toda a realidade. Então o esporte é um meio de uma ação social muito forte, que tira muitas crianças também das drogas e tira muitas pessoas também da depressão. Muito legal mesmo, né?
Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. Notícias atualizadas sobre a Câmara Municipal e o que acontece na nossa cidade, você confere às 1h50 da tarde no Câmara Repórter, primeira edição, com Kleber Teixeira. Tchau!